Faixa 5. Afonso Schmidt. Menino Felipe, o caçador inexperiente. Frederico nasceu em Cananéia, num rancho de pau a pique coberto de sapé. Era filho do administrador da colônia. O pai chamava-se Karl Clance, de Hanover. A mãe, Marie-Françoise Albert, de Lyon. O marido alemão e a esposa francesa davam-se muito bem. Foram quase felizes. Se amarguras houve, elas não vieram desse lado, mas das surpresas do destino. Extinta a colônia por ordem da corte, o casal e os filhos deixaram Cananéia e foram estabelecer-se em Santos. Instalaram-se numa chácara de muitos coqueiros, à rua Visconde de São Leopoldo, de frente ao Monte Serrat, riscado de caminhos, com velhas casas de pedra. Ali foram criando os filhos. Um dos menores era Frederico. Destinaram-no à profissão liberal. Por isso, aos 12 anos, de calças curtas e botinas de couro, pelo meio das canelas, mandaram-no à Alemanha, aos cuidados de um tio afim, para que estudasse a língua paterna e se matriculasse em escola superior. Mas o rapazinho não tinha nascido para aquilo. Aos 18 anos, regressou a Santos, doente de saudades. Já não falava o português com a mesma facilidade, mas também evitava falar o alemão, por mal compreendido o acanhamento. Estava em 1887. Nessa altura, a família já se havia mudado para São Vicente. Depois de altos e baixos nos haveres, com períodos brilhantes de abastança e sombrios de pobreza, tinha-se instalado numa casa pequena, nas proximidades de frondoso Jambolão. Alguns filhos haviam partido para o interior da província, um para Taubaté, outro para São Paulo, o terceiro para o exército, e andava pelo Forte Coimbra. As irmãs tinham se casado, 2 delas estavam bem. Apenas chegado da Alemanha, o jovem Frederico foi trabalhar na praça. Antes da abolição e da República, além das profissões liberais, os filhos família faziam carreira no café. Essa ocupação, por assim dizer, representava certa aristocracia. Os rapazes saíam da escola de primeiras letras e eram logo empregados nos escritórios de grandes firmas, nacionais e estrangeiras. Começavam, geralmente, como ajudantes e assim iam galgando postos até chegarem a gerentes, interessados ou mesmo sócios. As famílias ricas também mandavam os filhos para o comércio. Os mais felizes começavam como zangões, nos 4 cantos, equilibrando nas mãos latinhas de amostras ou como apontadores, na praia, que era o porto, ocupados na contagem das sacas de café que os estivadores conduziam para bordo. Certas firmas estrangeiras davam-se ao luxo de manter auxiliares em duplicata. Os da nacionalidade dos patrões ocupavam os cargos, ganhavam bons ordenados, mas ficavam nas chácaras de São Vicente e da Barra, entretidos nos seus esportes favoritos. Os empregados brasileiros ganhavam muito menos e tinham de entrar e sair à hora certa nos escritórios e fazer o serviço. Mas, como naquele tempo a justiça andava a cavalo, os descendentes dos felizardos estrangeiros tiveram o desgosto de nascer brasileiros, isto é, destinados a trabalhar muito e ganhar pouco, como acontecia aos filhos da terra. Tal foi o destino de Frederico. Ele, como era natural, estranhou aquilo, mas os chefes explicaram-lhe os motivos dessa conduta. Os mocinhos ruivos e sardentos, que desembarcavam em Santos com ares de príncipe em caçadas pela África, eram filhos de sócios residentes na Europa. Estavam habituados a outra vida. Precisavam receber bons ordenados, pois vinham arriscar as preciosas saúdes em terras do Brasil. A existência que aqui levavam obrigava-os a maiores despesas. Com muita razão, mantinham uma sociedade à parte, realizavam dispendiosas festas e, todos os anos, iam gozar meses de férias nos respectivos países. Aqueles moços bonitos, muitos dos quais, com o tempo, acabavam aderindo à nossa terra, tornando-se troncos de respeitáveis famílias brasileiras, começaram por não querer nada na cidade que os hospedava. Recebiam a roupa dos grandes magazines europeus, calçado,
chapéus, bengalas, gravatas, até a escova de dentes, os bombons, os cigarros, tudo. Como se isso não bastasse, embora pareça exagero, mandavam lavar e engomar a roupa branca nas lavanderias de sua terra. Essa roupa ia por um vapor e no mês seguinte voltava por outro da mesma companhia. Mas Frederico tinha nascido em Cananéia. Já não pertencia ao número dos felizardos. Era santista, ou melhor, cananeu. Depois de tentar encaminhar-se em diversas casas comissárias estrangeiras, foi trabalhar numa firma brasileira. Ainda não se havia adaptado como os outros patrícios. Não passava de um tímido, um desconfiado. Assentava que, falando com leve acento tedesco, que trouxera de Altona, os demais escarneciam dele. Ora, isso não era verdade, como mais tarde verificou, sendo o primeiro a achar graça na sua ingênua desconfiança. Não sendo estrangeiro, embora parecesse, deixava de frequentar os clubes de esporte da época, onde se reuniam os patrícios de seus pais. Dedicou-se às caçadas e pescarias. Aos domingos, tomava da Fogo Central calibre 32, da Cartucheira, do Farnel e dirigia-se à Serra do Cubatão, a fim de dar uns tiros. Foi de volta de uma dessas caçadas que ele, certo dia, passou pelo terreiro de Germano Grobel. Era de tarde. O sol ainda batia na serra, em largas manchas douradas. Mas cá embaixo já reinava a sombra, uma sombra fresca, cheirando a folhas crestadas. A casa dos Grobels, já naquele tempo, era velha. Ficava a meio quilômetro dos barrancos da serra, no vão de 2 compridos bambuais, nascidos ao longo da cerca de pedra, sem reboco, trabalho dos escravos nos domingos e dias santificados, para pagar o angu que comiam. Aquelas muralhas a meio demolidas vinham do tempo de Rui Pinto, dono da Sesmaria, e dos jesuítas, seus sucessores. Entre as pedras a meio soltas, queimadas pelo sol de ígneos verões, medravam alentadas goiabeiras, touceiras de samambaias, cujos brotos pareciam caramujos verdes, urtigas de folhas verruguentas, pés de tabaco que davam linda flor de veludo cor-de-rosa e juazeiros espinhudos, sempre apendoados de bolas vermelhas, secas, com sementinhas adocicadas. Atrás das muralhas e dos bambuais ficavam as dependências da fazenda. Aqui era a mangueira, cercada com varas horizontais onde, durante meio século, pernoitavam boiadas, enquanto os boiadeiros descansavam nos ranchos de pouso para chegarem no dia seguinte a Santos. Mas em 1888 já não havia mais ranchos. O terreno em que eles se erguiam estava vazio, coberto de grama verde que os bois soltos aparavam incessantemente. Lá estava a horta maltratada, onde as couves tinham crescido meio metro de altura, o imenso galinheiro de tijolos, com respiradouros em forma de cruz. De noite lá dentro ardia sempre um candeeiro de querosene para afugentar os morcegos que sangravam as galinhas. Nas extremidades da casa, além das porteiras de varas, viam-se 2 paineiras gigantescas que, uma vez por ano, se tornavam imensas bolas cor-de-rosa. Defronte à casa, o engenho. Era todo de pedra, com paredes de meia braça. Sobre a única porta, larga e escura, viúva das folhas de pranchões que outrora a fechavam, lia-se ainda com certa dificuldade a data de 1842, em que fora construído. Mas o engenho estava parado, imobilizado de pouco, por lhe haverem retirado a cachoeira que o movimentava. Ele parecia intacto à espera de solução da demanda para voltar a funcionar. Entre a casa e o engenho, a grama cobria tudo, a parada cerce pela gula dos bois que por ali pastavam, à sombra das goiabeiras e araçazeiros. Sobre seus dorsos luzidos, os carapinhés faziam algazarras, dando pios agudos. Frederico estacou no terreiro para pedir água, talvez na esperança de que lhe oferecessem café. Achou a casa muito velha, muito acaçapada, mas pitoresca. Construção comprida, acima do nível do gramado, circunstância que era remediada por uma plataforma construída de lajes calcinadas, debaixo das quais deviam morar jaracuçus. Mas,
ao contrário do que se supunha, apontavam minúsculas corolas de florinhas caipiras. Sobre a plataforma, a porta sempre aberta, com a sua meia porta sempre fechada. As duas janelas que olhavam para o terreiro eram de arco, com uma folha só e vidraças descidas. Por trás dos caixilhos, alguns dos quais cegos de vidros, a mancha clara das cortinas de chita. Reinava sobre as coisas a paz religiosa do entardecer. Frederico bateu palmas. Um cachorro atrás da cerca anunciou com estardalhaço a sua presença. Uma voz de moleque no fundo da casa ralhou com o cachorro. "Cala a boca, deserto!" Logo depois, a pessoa que havia gritado com o cachorro debruçou-se na meia porta. "Boa tarde, chegue-se!" Era um mocinho também descendente de alemães. Frederico viu-lhe logo no todo. Ao saber que o visitante estava com sede, correu ao pote e trouxe um copo num prato, despejando à sua vista a água que trazia no coco de cabo. Em seguida, depôs prato, copo e coco no peitoril da janela e voltou a conversar com o desconhecido. Falaram de caça, espingardas, rastro de onça. Conversa vai, conversa vem. Frederico foi convidado a tomar café. Ele estava mesmo cansado, varado de fome. Aceitou o convite e, muito acanhado, entrou. Germano Grobel, o dono da casa, encontrava-se na sala de visitas, deitado no sofá amarelo, de palhinha, com espaldares retorcidos. Lia o Diário de Santos, que só à tarde lhe chegava às mãos. Era filho de alemão e brasileira. Tinha nascido em São Vicente. Fora para Cubatão, quando o pai arrendara aquelas terras e lá crescera. Mocinho ainda, fizera-se escrivão da barreira, que funcionava na ponte coberta sobre o rio Cubatão. Um dia, transferido para a barreira de Jundiaí, lá casara com uma moça ainda mais nova do que ele. Com a morte do pai e a dispersão dos irmãos, ele colocou-se à frente da fazenda, comprando pouco a pouco as terras que até ali eram arrendadas. Aquela tarde, estava de bom humor. Talvez sequioso por uma conversa depois da leitura do jornal. Sentou-se, procurou com os pés os tamancos debaixo do sofá, sungou os óculos de aro de prata e foi recebê-lo à entrada da sala. Era homem alto, louro, de barbas e cabelos compridos. Começava a branquear um pouco pela idade, outro pouco pelos aborrecimentos. Os intrusos, um a um, estavam se apropriando de suas terras. O engenho paralisado. Os bananais em declínio, produzindo pouco, menos do que o necessário para as despesas da casa. Fez Frederico sentar-se e deu ordem ao filho, que era o caçula. "Senhor, diga para Luzia fazer um café." O rapazinho, que havia simpatizado com o visitante, não esperou nova recomendação. Quando se apresentaram, o velho e o moço viram que não eram inteiramente desconhecidos. O Clantz era muito estimado na praça. Já tinha sido comissário de café, mas fechara as portas sem dar prejuízo de um vintém a quem quer que fosse. Por outro lado, o nome de Germano Grobel era assaz conhecido em toda a redondeza, até mesmo em Santos. Certa vez, fora convidado pela situação para camarista, mas recusara. Não entendia de política. Ademais, o tempo de que dispunha era pouco para defender a sua propriedade ameaçada por aventureiros que, todos os dias, chegavam ao bairro. Mas a sua popularidade era devida, em boa parte, ao fato de possuir, alinhados na estante, uns livros grossos de médicos homeopatas. Ele, pelo trato cotidiano, os sabia de cor, quase inteirinhos. Diante dos enfermos que o procuravam, receitava, numa voz cantante, o quadro dos sintomas das doenças, os remédios indicados para cada caso e as respectivas dinamizações. Não raro, citava também os remédios chamados malignos, porque mexiam com a moléstia, e os antídotos para crises e complicações. Segundo se contava no bairro, os médicos daquele tempo tinham por ele certa consideração. Quando não conseguiam dar volta num doente, aconselhavam-no a ir consultar o velho. Na grande epidemia de bexigas, o município foi dividido entre os poucos médicos existentes
e, em falta de quem interessasse pelo distrito afastado, autorizaram-no a tratar dos casos que por lá aparecessem. Chegou a haver, por assim dizer, um varioloso em cada casa, mas, graças a Deus, não morreu ninguém. Essa era uma das legítimas glórias do Germano. Sentado na cadeira amarela de palhinha, Frederico observava a sala, bem mais bonita do que havia imaginado quando, no terreiro, se pusera a olhar a casa. Aquela sala era guarnecida por 2 aparadores grandes, de madeira preta, artisticamente trabalhada, cobertos com pedra mármore. Sobre o primeiro, alto vaso de porcelana cor-de-rosa, com pinturas delicadas. Atrás do vaso, encostado à parede, um retângulo de zinco sobre o qual pintor canhestro, talvez colocado nas nuvens, retratara a residência, o engenho, as paineiras, as muralhas de pedras e os bambuais. No terreiro, uma cabra pastava. Germano acompanhava o exame que Frederico fazia daquele quadro. Quando os olhos distraídos do moço caíram sobre a cabra que pastava no terreiro, o dono da casa julgou necessária uma explicação. Esse quadro que aí está foi pintado por um pintor espanhol, que por aqui passou há 2 ou 3 anos. Jantou, pernoitou, e no dia seguinte, como agradecimento, pegou na paleta, nos potes de tinta, nos pincéis, e garatujou essa folha de zinco. A obra já estava concluída, quando minha filha lhe pediu que não se esquecesse da cabrita. Ele não teve dúvidas e, com 2 pinceladas, acrescentou ao quadro a cabra que aí está. Mas acontece que a cabrita, apesar do nome, não é uma cabra, mas uma vaca, a nossa melhor vaca leiteira. Ambos riram do engano do pintor itinerante, e Frederico, que já sentia um delicioso odor de café, continuou no seu exame da sala para matar o tempo. No segundo aparador, viam-se, em enorme oleografia, as 3 virtudes teologais, representadas por 3 lindas moças. A primeira mostrava uma cruz, a segunda, uma âncora, a terceira, um coração. Sobre o mármore estava um despertador. O silêncio era tal que os 2 homens, mesmo apurando o ouvido, só ouviam o tic-tac do relógio e o voejar aflito de uma mosca enclausurada nos caixilhos da vidraça. A escrava entrou de mansinho, com um lampião aceso, e botou-o no ângulo da sala, sobre a cantoneira. A seguir, retirou-se sem dizer palavra, como se ela também fosse uma sombra. Boa noite. Boa noite. O moço e o velho saudaram-se ao aparecimento daquela luz. Era um costume das serras, também das praias. Dali a pouco, uma jovem fina, loura, vestida e calçada com gosto, entrou trazendo a bandeja de café. Essa menina é minha filha Úrsula. Este senhor é de Santos. Chama-se Frederico Clantz. Ambos sorriram confusos. Foi assim que eles se conheceram. Servido o café, Úrsula desapareceu com a bandeja. O rapaz olhou de fugida para o relógio, agradeceu a hospitalidade e despediu-se. Sr. Clantz, por que não fica para o jantar? Obrigado. O trem passa às 7h30. Daqui até a estação é um bom pedaço. Germano acompanhava-o à porta. Estavam a trocar as últimas palavras, quando se ouviu lá no fundo um grito lacinante. Frederico assustou-se. O dono da casa sorriu, tranquilizando-o. É a Adriana. Quando Frederico partiu, o plenilúnio pairava sobre o engenho. O pasto estava escuro. Só se viam sombras de árvores, sombras de porteiras, sombras de bois. No domingo seguinte, o rapaz voltou a caçar na serra, mas vestiu terno novo, como se fosse a festa, e escolheu a mais vistosa gravata do guarda-roupa. Nas caçadas anteriores, ele subia pelos grotões e ia ao monge, ao Zanzalá. Daquela vez, limitou-se a visitar a caixa de água em construção. Meteu-se pelo caminho chamado dos engenheiros e, à tardinha, estava na casa do Germano, na esperança do café. No segundo domingo, nem sequer se deu ao trabalho de fingir que ia caçar. Nem bem apeou o trem na plataforma da estação, tomou a estrada, atravessou a ponte, transpôs o atoleiro do morro e barafustou
por um atalho ladeado de lírios do brejo, que ia sair entre a casa e o engenho. O germano, de olho finório, já o esperava. Mas, compreendendo o rumo que aquelas visitas iam tomando, disse-lhe de um modo grave, à hora da despedida: Senhor Frederico, quando vier aqui outra vez, traga seu pai, pois quero conhecê-lo. 3 dias depois, num feriado, sem prévio aviso, o moço e um velho bateram à porta de Germano. O moço, adivinha-se, era Frederico. O velho era o senhor Karl Clantz, então tradutor da alfândega. O homem alto, robusto, de boas maneiras, vestia terno azul marinho, camisa branca de colarinho e punhos muito alvos, abotoaduras de ouro, alfinete do mesmo metal com pedra azul sobre o plastrão de seda. Ostentava no queixo um mangote de barba curto e grosso que, naquele tempo, já se apresentava quase branco. Entrou pela casa com o chapéu e a bengala na mão, fazendo os cumprimentos no mais puro prussiano. Mas, ao perceber que Germano, filho de alemão e brasileira, já não falava a língua paterna, mostrou-se decepcionado. As apresentações foram rápidas, muito amistosas. Os dois velhos ficaram logo simpatizando um com o outro. Dona Maria foi chamada no quintal, onde atendia a uma galinha que havia chegado do mato, inesperadamente, com a sua récua de pintos. Veio cumprimentar a visita. Estava vestida de chita alemã azul, com flores entrelaçadas. O cabelo branco, puxado para trás e amarrado na nuca, num birote. Dos lóbulos das orelhas, pendiam-lhe finas argolas de ouro. Atrás dela, como sua sombra, veio Úrsula. Envergava um vestido damessé, com botinhas de pelica, penteado de franjas sobre a testa. Germano pensou naquela casualidade. Até parecia que tinha adivinhado as visitas. Clantz ficou encantado de conhecer aquela família. Só tinha uma pena, a de que já não falasse alemão. Não se referia à dona da casa, que era de Jundiaí, e sim ao Germano, que, afinal, era quase patrício. Mas Germano, que estava sentado à cabeceira da mesa, preparando um daqueles cigarros de meio palmo, feito com fumo de corda picado e palha de bananeira, sorriu e perguntou: E na sua casa, seu Clantz, que língua se fala? Engoliu em seco. Falamos francês e a língua da terra. O senhor compreende. Marie-Françoise é de Lyon. Os filhos são brasileiros. Eu estou em absoluta minoria. Todos riram, e ali ficaram os dois homens, um diante do outro, a confiarem as barbas, sem mesmo saberem por onde começar o mais importante da conversa. De súbito, aquele grito lancinante, uma espécie de uivo que vinha do interior da casa. Frederico já o tinha ouvido na semana anterior. O pai, no entanto, mostrou-se apreensivo. Que seria aquilo? Germano sorriu. Era Adriana, uma escrava louca que havia anos vivia confinada num quarto sob os cuidados de sinhá moça. Era Úrsula quem lhe levava o café pela manhã, o almoço e o jantar, quem cuidava do banho e da limpeza do quarto. A louca só tolerava a presença da moça. Além disso, as suas parceiras não sabiam tratá-la muito bem. Certa vez em que Úrsula estivera fora, uma preta levou o almoço de Adriana, mas, por inadvertência, deixou-lhe uma faca. Quando voltou ao quarto, encontrou-a ocupada em decepar o nariz. Felizmente a faca era de mesa, não estava afiada, e a louca não conseguiu o que desejava. Passava o tempo como escondida atrás da porta, com a cabeça apoiada no braço. Durante semanas a fio, não proferia palavra. Mas quando estranhava as vozes, quando percebia visitas, punha-se a dar aqueles gritos de arrepiar cabelos. Estava-se à espera de lugar no hospício para interná-la, mas era difícil. Ou ela ficava presa no quarto, onde era bem tratada, ou teria de ir para a cadeia da cidade, onde os loucos morriam à míngua. Enquanto Germano explicava essas coisas ao Clantz, Dona Maria fugiu para a cozinha, onde o almoço estava perecendo. Úrsula aproveitou a oportunidade e correu atrás dela, mas sentia-se inquieta. Senhor, o irmão mais novo, que havia suspeitado alguma novidade, começou a apoquentá-la, e ela, amuada. Arrê, senhorzinho, você até parece que viu o passarinho verde. O almoço, como de costume, foi servido na varanda.
Não se sabe por que motivo chamavam aquela sala de varanda. Ficava na parte traseira da casa, entre a cozinha e a despensa. Também não se sabe por que chamavam de despensa aquele compartimento escuro com teias de aranha e casas de marimbondo caboclo pelas paredes. Era depósito de arreios, peças de carros, cadeiras capengas e sofás desempalhados. A citada varanda ficava em plano inferior. Era telha vã, chão de terra batida. Do corredor da sala de visitas, descia-se para ela por uma escadinha de 3 degraus. Todas as portas eram servidas por escadinhas de pedra. Assim, o quarto de Adriana, sempre fechado e com a chave na fechadura do lado de fora. E o quarto da venda. Sim, da venda. Embora ali não existisse nenhuma casa de negócio. Quando havia meio século, o pai de Germano arrendou a propriedade. Encontrou instalado naquele compartimento um depósito de gêneros para atender às necessidades dos camaradas. Mantas de carne seca, rolos de fumo, enfiadas de pares de tamancos, tinas de bacalhau, pipas de vinho, quintos de aguardente, latas de querosene, potes de azeite, sacos de feijão, de farinha, de arroz, caixas de velas de sebo e grandes barras de sabão de cinza fabricado na própria fazenda. Logo depois, o armazém foi suprimido, mas o quarto ficou para sempre com a designação de à venda. No fim da varanda, a porta da cozinha, larga, escura de picumã, com um candeeiro que se acendia à noite. Por essa porta, desprovida de folhas, viam-se o imenso fogão de pedra, onde reclinavam grossos troncos verdes ainda cobertos de musgo, o pilão, a talha de água da bica com seu coco de cabo, os panos de toucinho pendurados no fumeiro, a pingar salmoura. Sobre o fogão, muito animadoras para as visitas, ferviam as panelas. No chão preto de terra batida, as negras iam e vinham, se trançando. Na cozinha, também havia uma escada de pedra, de 3 degraus, como as outras. Dava para a arrecadação. Era um compartimento escuro, tomado em parte pelo corpo do forno de pedra, cuja boca se abria perto do fogão. Lá havia peças de ferro do engenho, ferramentas da roça, rodas de carro sem fueiros nem raios, montes de espigas de milho, latas vazias e, principalmente, o aparelhamento com que as escravas fabricavam as velas de sebo. Eram centenas de minúsculas cornetas de folha, terminadas em ponta. O sebo era derretido em tachos, nos fogões de 3 pedras. Aquelas cornetas recebiam um pavio, feitos de cordéis de algodão trançados, presos numa ponta com um nó e na outra com um palito de madeira. Depois, eram espetadas num xadrez de taquara sobre tina cheia d'água. Quando o sebo estava no ponto, derramavam-no sobre aquelas formas mergulhadas na tina e deixavam esfriar durante muitas horas. No dia seguinte, levantava-se o ralo de taquara e ia-se tirando as formas, e as velas brancas, lisas, escorregavam de dentro das cornetinhas de folha. O aparecimento do petróleo nas vendas tinha incrementado o uso dos candeeiros, acabando quase completamente com aquela pequenina indústria. As formas, as tinas, os crivos de taquara lá empilhados, inúteis. Mas os visitantes, que haviam tomado conhecimento de toda a casa, voltaram à varanda, onde mãos prestimosas já haviam estendido sobre a mesa uma alvíssima toalha de linho, com a cesta de pão, o paliteiro, pequenina esfera tendo no alto a pomba de Noé com um raminho de oliveira, tudo de prata, e os pesados talheres que vinham passando de pais a filhos. Debaixo das 2 janelas da varanda corria um banco de madeira, enegrecido pelo uso, comido pelo tempo. A mesa era habitualmente cercada de mochos altos, mas, como as visitas fossem de cerimônia, tinham sido substituídos por cadeiras amarelas, de palhinha. A louça, de circunstância, também tinha saído do armário. Eram pratos rasos e fundos, travessas, tigelas, terrinas e sopeiras de louça, inteiramente cobertas de diluídos desenhos em tinta azul. Nesses desenhos aguados, viam-se pagodes, mandarins de largas mangas e pinheiros feitos de estrelas superpostas que se iam
amiudando à proporção que subiam até se tornarem quase imperceptíveis. Os 3 homens abancaram-se à mesa. O Clancy perguntou por Dona Maria e por Úrsula, mas o germano achou melhor que elas continuassem na cozinha, como garantia de bom almoço. Riram. O alemão, ao virar os pratos que lhe estavam à frente, não pôde deixar de admirá-los. Ajeitou os óculos e pôs-se a procurar a marca no fundo. Louça alemã é a melhor. Comprei do peixe frito. E para não alarmar a curiosidade do hóspede, Germano contou logo que esse peixe frito era um preto. Um preto que, alforriado havia pouco, se fizera mascate. De 15 em 15 dias, lá vinha ele ajoujado ao peso de enorme cesta de louça, talheres e miudezas. Metade da mercadoria ele negociava, metade dava de presente. Ainda não se havia familiarizado com a liberdade nem com o comércio. Lá fora, ouviram-se passos lerdos de bois. Um camarada impelia-os, aos gritos, para a porteira, sob os pés de mimiguilhas, sempre em flor. O Clancy interessou-se logo por aquilo. Deixou o prato e correu à janela, a ver do que se tratava. Admirou o galinheiro, o poste com a parasita do brejo, monte de lenha onde um homem de machado em punho atorava os troncos e fendia as achas, atirando cavacos à distância. Naquele rachador de lenha, a 20 braças de distância, lobrigou um patrício. Voltou-se para dentro e perguntou a Germano: quem é que está rachando a lenha? O João Taite. Alemão. Vi logo, bom camarada. No fundo do quintal à direita, num barranco, ficava a bica. A água era trazida de uma cachoeira próxima, que passava no aceiro do mato, em troncos de palmiteiros fendidos ao meio e cavados em forma de telhas. Dia e noite, ela jorrava água cristalina. Debaixo da bica havia uma lagoa, onde dezenas de patos e marrecos faziam algazarra, gritando, espadanando água. Clancy interessou-se. É boa aquela água? Muito boa. Mas a bica que o senhor está vendo tem 2 fins. Tanto fornece água como peixe. No tempo da piracema, a gente bota um balaio debaixo dela e 2 vezes por dia vai buscá-lo. Está transbordando de lambaris. E nos outros dias? Também corre peixe, mas pouco. Assim mesmo dá para uma boa fritada. Os bois recusavam-se a entrar na porteira. Embalde, o camarada se esfolava, encaminhando-os. João Taite largou o machado e veio ajudá-lo. Quando passou por baixo da janela, Clancy saudou-o. Wie geht's? E o João Taite admirado. Mais tarde para messê. Clancy insistia. Wohin kommen Sie? De Bremen. Sehr gut? Da janela, voltou para a mesa. O germano perguntou-lhe: o João Taite fala bom alemão? E ele, sorvendo o café quente. Patoide, patoide. Depois, dirigiu-se à cozinha, já íntimo, pediu água para lavar as mãos. Foi a Luzia quem lhe deu o alguidar, o pedaço de sabão de cinza e a toalha. Enquanto lavava as mãos, meticulosamente, o alemão foi-lhe perguntando: você é daqui mesmo? Sou de Serra Acima. Dos Baruéis? Não, da freguesia da Escada. Frederico ficara à mesa com o germano. O coitado do rapaz estava visivelmente perturbado. A conversa entre ele e o pai da namorada tornava-se difícil. Por isso, enquanto o velho afrouxava mais um daqueles cigarros de palha de bananeira, ele examinava atentamente o desenho dos pratos de sobremesa. Felizmente, o Clancy chegou da cozinha, meticuloso como sempre, a enxugar demoradamente as mãos grandes e brancas, com o grosso anel de ouro e a vistosa ágata. Dona Maria veio perguntar-lhe se tinha gostado do almoço. Ele arregalou os olhos, acariciou a barba. Oh, excelente, excelente. Só Frederico não estava satisfeito. Falava-se de tudo, menos daquilo que lhe parecia o principal. 2 vezes arriscou olhares para a cozinha, mas não viu ninguém. Ou melhor, não encontrou a pessoa a quem procurava. Úrsula estava em seu quarto.
grudada às saias de Dona Maria. Naquele tempo, na terra onde viceja a samambaia, as senhoras da casa só raramente apareciam às visitas, muito menos sentavam à mesa com elas. Não era proibido, mas sempre encontravam uma desculpa. Senhor, assim que as visitas almoçaram, fez o seu prato e, depois de tentar comer à mesa, acabou por desistir. Tinha o velho hábito de encarapitar-se numa das janelas e, enquanto comia, ia trelendo com os camaradas ou com os animais que dele se aproximavam. Só então Clancy tomou um ar muito circunspecto e, medindo as palavras, disse que o filho estava encantado com a moça da casa e, por isso, a instâncias dele, vinha pedi-la em casamento. Germana esperava aquilo, mas ainda assim sentiu-se comovido. Era a última filha. Duas já tinham casado e partido para a serra acima, acompanhando os maridos. Germano perguntou: "A pessoa mais interessada já sabe do que se trata?" Clancy olhou para o filho. O filho fez o possível para sumir debaixo da cadeira. Por fim, sussurrou: "Já sabe, sim, senhor." Germano não devia ter esperado aquela resposta. Certamente perguntou com seus botões quando e onde os dois tinham consertado o compromisso. Os namorados cinzam a gente, pensou. Depois, acendendo devagar o cigarrão que havia posto de lado sobre a caixa de fósforos enquanto tomava café, inquiriu: "E seu filho está em condições de constituir família?" Clancy respondeu: "Está. Passou 6 anos na Alemanha. Fala muito bem o alemão, quase tão bem como eu. Seu futuro genro é um rapaz honesto, zeloso, trabalhador. Pode ficar certo de que eu, pouco a pouco, irei melhorando a sua situação. Obrigado, Dr. Barros, pela informação e pela promessa." Germano levantou-se, tomou o chapéu, despediu-se e saiu. O Dr. Barros, chefe da casa comissária, a Rua Santo Antônio, retomou o trabalho. Tamarindo, o caviloso Tamarindo, que tinha estacado a 2 passos para ouvir a conversa, aproximou-se da mesa e entregou as faturas consulares. Frederico e Úrsula foram considerados noivos. Aos domingos e feriados, o rapaz aparecia na casa velha, ia para a sala de visitas e lá ficava a conversar com o futuro sogro ou o futuro cunhado. Dona Maria estava na cozinha a rezingar com as pretas. Por aqueles dias, tinha-se dado a abolição, mas a notícia não teve grande importância na casa do engenho. Tudo continuou como estava. Os escravos passaram a ser crias da família, caseiros e simples assalariados. Úrsula entrava na alcova, com o ar de quem ia arrumar a cômoda, e espiava Frederico pelo vão da porta. Esse foi, a princípio, o seu namoro. Só chegaram a aproximar-se e a conversar com alguma liberdade tempos depois, quando os papéis ficaram em ordem e as prestimosas pretas deram um enxoval por terminado. Úrsula tinha a mesma idade de Frederico, ou pouco mais. Era muito linda, na opinião das pessoas que a conheceram naquele tempo. Mais culta do que o comum das moças de serra abaixo, no começo do último quarto de século passado, e de uma delicadeza que a todos encantava. Seu nome, pouco comum, tinha sido tirado de um romance. Certa manhã a casa ficou muito movimentada. Foi quando chegaram de Santos o noivo e seus pais. Frederico vestia terno de fraque cor de alecrim, como se dizia, botinas de elástico com polainas escuras, plastrão de seda violeta, preso por alfinete de ouro, o chapéu de coco, de abas largas da mesma cor do traje. Era um rapaz bonito, mas excessivamente acanhado. O pai, como sempre, vestido de azul marinho, fazenda alemã a mais sólida, resistente e durável do mercado. Mostrava-se satisfeito. Era de boa índole, muito comunicativo. E Dona Marie-Françoise Albert era mignonne, morena, magra. Usava os cabelos brancos em bandós, muito esticados para que não se mostrassem crespos. Tinha os olhos pretos e tristes, mas era de uma doçura no trato que a todos conquistava. Com ela, chegaram 2 filhas que se encontravam em sua casa naquele momento. Nini, casada de pouco, Naná, já viúva, tinham os olhos de um azul acinzentado,
Quando fitavam a alguém, pareciam perplexos. No dia seguinte, o João Taiti e o Guilherme Miller chegaram muito cedo do engenho com 2 carros, puxados por bonitas parelhas. Não eram aranhas nem troles, como se usavam serra acima. Eram carros cobertos, daqueles que só conhece a gente do litoral. Não passavam de carroças, sem a grade traseira. De um lado e de outro, as paredes eram fechadas e altas. Em cima, uma abóbada de madeira, coberta de lona, com flores toscas, sinos saimões e estrelinhas rudimentares, improvisadas pelos canhestros pintores. Os 2 carros estacaram diante da porta da casa velha e ficaram a esperar os noivos e as pessoas da família. Durante meia hora foi um corre-corre. Não faltará nada. Genoveva, que dê a linha que eu quero dar um pesponto. Dona Marie-François, reforce o seu café, que a viagem vai ser cumprida. Quando os aprestos pareceram terminados, Germano subiu para a boleia, ao lado do João Taiti. As 2 velhas, Úrsula e Senhor, ocuparam o primeiro carro. No segundo, Clantz sentou na boleia, ao lado de Guilherme Miller, figura muito simpática para ele, pois falava o alemão menos mal. No interior do carro foram instaladas 2 canastras de couro com desenhos feitos a cabeças de taxas, tão limpas que pareciam de ouro. Germano era quem dava as ordens, quem presidia a viagem. Estava todo de preto, com as calças muito vincadas, como acontece, a roupa que passa muito tempo guardada na gaveta da cômoda. Chapéu redondo, botinas novas meticulosamente engraxadas, punhos postiços muito alvos, presos com abotoaduras de ouro. Suas barbas e seus cabelos pareciam brancos, de todo. Mostrava-se apreensivo. À hora da partida, ralhou com o senhor, que estava sentado na parte traseira do carro, com as pernas penduradas a balançarem. Súbito, aquele grito, aquele uivo espantoso. Adriana, vão lá saber como, tinha sabido que a sua protetora ia embora. Deu-lhe um terrível acesso. Seus gritos desesperados alarmaram a todos. Impuseram um silêncio pesado como um esmagamento. E foi no meio desse silêncio que os 2 carros partiram, um depois do outro, caminho da estação. A Luzia, a Genoveva, o José e a Maria do Céu, que viviam de favor no engenho, com sua récua de filhos, todos em pé no terreiro, a dizer adeus. E a casa ficou tão triste, a bica cheia de patos e marrecos, as paineiras floridas naquela época, as goiabeiras esgalhadas sobre a cerca de pedra, tudo estava comovido. Até a figura lerda dos bois, os gritos dos carapinhés no pasto, o ladrar dos cachorros na distância, tudo tão triste, tão triste. Úrsula foi acometida de um acesso de choro. Mas a mãe e a sogra estavam ali mesmo, solícitas. Cobriram-na de mimos. O trajeto de carros pelo povoado foi muitas vezes interrompido. Os Mendes, os Alves, os Correias vieram para a estrada, a despedir-se da noiva. As moças trouxeram para ela as flores mais lindas de seus canteiros, de seus vasos de barro. Na estação também havia amigos. Lá estava o compadre, com a sua capa, o seu cachinê vermelho, o seu chapéu de largas abas, e aquele bengalão nodoso que nas brigas, só com uma pancada, abatia o adversário, e a família do chefe, e a família daquela viúva que costurava de ganho. Úrsula falava e sorria, mas era como se estivesse num outro mundo. Só respirou quando o trem partiu e a viração cálida do mangue batido pelo sol lhe queimou o rosto oval, com qualquer coisa de dourado. O casamento realizou-se em Santos, na Velha Matriz, nesse mesmo dia 7 de setembro de 1889. Lá estavam todos os Grobels, todos os Clantz e um Albert, que veio de São Paulo. Os cunhados de Úrsula e Frederico, gente das famílias mais distintas da terra. Diante da porta da matriz, alinhavam-se dezenas de carros particulares. Depois do casamento, houve uma mesa de doces na casa dos jovens esposos, a rua Doutor Cochrane, rua muito elegante naquele tempo. Nini e Naná, irmãs de Frederico, tinham-se encarregado de tudo. A casa, afirmou-se durante muitos dias, estava que nem um brinco. Nessa residência de uma porta e 2 janelas, com mobília de acaju, os 2 esposos foram felizes,
não se sabe quanto tempo, e assim poderiam ter continuado ao longo da vida, pois eram bons e se amavam, mas isso não se deu por artes do destino. Foi assim. A situação de Frederico na casa comissária tendia a melhorar. O doutor Barros chamava-o a cada passo para confiar-lhe delicadas prebendas na alfândega, nos consulados, na mesa de rendas. Mas o Tamarindo, julgando-se prejudicado, resolveu explorar a timidez do companheiro. Todas as manhãs, quando Frederico chegava ao escritório, encontrava-o à porta. "Você sabe que sou seu amigo?" "Sei, ora essa." "Quero preveni-lo de uma coisa, que fez você de mal ao patrão. Ele está que nem uma caninana." Frederico ficava pálido. Os dois subiam a escada de madeira. Cada um procurava a sua mesa, mergulhava no trabalho. No dia seguinte, à mesma hora, na mesma porta. "Você observou aquilo que eu disse ontem?" Assim, mais ou menos." "Francamente, nunca vi uma coisa desse jeito." Dias depois, na esquina do café, "Você me parece um rapaz direito. Como é que tem estômago para trabalhar com um patrão daquela marca? Ele é seu inimigo mortal. Juro-o por esta luz que nos está alumiando." Após muitos encontros desse gênero, Frederico subiu a escada do escritório e, pálido de indignação, pediu as contas. O doutor Barros ficou perplexo. Mas, como o empregado insistisse, já com modos desabridos, o que é muito de tímidos que tomam resolução, mandou pagar-lhe os dias de trabalho e não pensou mais no caso. Frederico ficou desempregado. Saía depois do café, voltava à hora do almoço. Trazia sempre na mão, amarfanhado, um diário de Santos. Certo dia, Úrsula, passando a vista pelo jornal, indicou-lhe com o dedo uma declaração estampada na seção de avisos comerciais. O doutor Barros, como chefe da casa comissária, informava aos interessados que o senhor Adão Tamarindo havia assumido a gerência da firma e solicitava para ele as simpatias da praça, etc, etc. Levantou os olhos do jornal e fixou-os no marido. "Você sabe o que desejava o Tamarindo quando lhe encheu os ouvidos contra o Dr. Barros?" "Suponho." "Desejava ser gerente da firma, isto é, o lugar que certamente seria seu." Lendo a publicação, Frederico compreendeu, embora tarde, o motivo da intriga do colega. Mas a penúria já havia entrado naquela casa da rua Dr. Cochrane. Tão feliz ainda havia pouco. Então começou o drama silencioso que muitos conhecem. Primeiro vão para a casa de penhores as joias de algum valor e que não atribuímos nenhuma estima particular. O relógio de ouro tirado numa rifa, o anel comprado sem vontade para favorecer a um vendedor. Mas essas coisas penhoradas não dão quase nada. Então começam a ir para o prego, o relógio de uso diário, as alianças, os medalhões que encerravam até ali o retrato das pessoas mais caras. Por essa altura, já tinham vendido a cômoda, o guarda-roupa, a estante, os 2 consolos e a cadeira de balanço. Tudo isso de acaju trabalhado. Adquirido 6 meses antes por bom preço. Mas a miséria tem fome canina, come tudo. Tem estômago de avestruz, nada a contenta. Dentro de alguns dias, eles tinham ficado reduzidos ao essencial para viver. 3 ou 4 peças de mobília, a despensa vazia, o padeiro, o carniceiro, o verdureiro, o dono da venda. Num só dia, haviam suspendido o crédito. E como isso não fosse bastante para infernizá-los, ainda havia as contas, os cobradores renitentes, o senhorio que ameaçava sentar à porta para conseguir os aluguéis. Frederico não tinha ânimo para pedir que voltassem outro dia. Era Úrsula quem, fazendo das tripas coração, escutava as palavras de mau humor desses homens, prometendo a pés juntos satisfazê-los dentro de 2 semanas. E isso ainda mais lhe custava porque ela estava certa de que não era verdade. Frederico não sabia ficar desempregado. Infelicidade que ocorre a muita gente. A situação punha-o perplexo, incapaz de uma reação enérgica. Em casos tais, o homem de boa têmpera procura emprego, faz tábua rasa de delicadezas e melindres e vai bater insistentemente a todas as portas onde lobriga possibilidades de encontrar serviço. Ele não. Sentiu-se esmagado pela fatalidade. Ficava em casa, a fumar e a parafusar. E assim cresceu de intensidade aquele drama dos lares pobres, onde mensalmente não entra um ordenado fixo e certo. Tempos depois,
crivado de dívidas, a roupa lustrosa e as botinas a recusarem meias solas, tomou a resolução de mudar-se para São Vicente. Mas até isso mesmo lhe era difícil. Seu primeiro pensamento foi dirigir-se ao pai, mas os Clants, sozinhos, havia meses tinham ido para São Paulo, a viver com a filha mais velha, casada com um Albert, seu primo. A casinha em que eles moravam fora entregue ao proprietário. Lá já havia outro inquilino. Recorrendo muito envergonhado a seus parentes, ele conseguiu o necessário para alugar um casebre e transportar os cacarecos que lhe restavam no naufrágio. Em São Vicente foram morar no morro. O morro era um barranco. A casa era a penúltima de uma série de 10 ou 12, construídas metade de madeira e metade de tijolos. Diante dessas casas havia um largo coberto de capim, com uma capela talvez abandonada. A princípio ele saía de manhã, tomava o trenzinho de Jacó Emerick e ia para Santos, à procura de serviço. À tarde, voltava cansado, sem vintém, sem a esperança. A venda, a padaria e o açougue não lhe quiseram abrir caderneta, como era costume. Desanimou. Depois de um período de tentativas frustradas, voltou a enclausurar-se dias inteiros em casa, sentado na última cadeira, a fumar maquinalmente, atirando no chão as pontas dos cigarros apenas encetados. De repente, num dia de chuva, faltaram-lhe fumo e palha, e ele ficava maluco. Úrsula, porém, só faltava adivinhar. Ia ao quarto, abria a gaveta da mesa e trazia-lhe um punhado de cigarros que, varrendo, encontrava no chão, quase intactos. Aquela lembrança tão pobre era uma alegria para o marido. Mas Úrsula, por aquela altura, esperava um filho. E isso tornava-se mais triste, porque a penúria aumentava dia a dia. Certa manhã de Santo Antônio, com festas em diversas casas e rojões a espolcarem no azul, a sua pobreza tornou-se ainda mais aguda. Ao levantar-se da cama, quebraram um jejum com um cafezinho fraco, requentado da véspera, que encontraram no fundo da chocolateira. Depois, não encontraram nada para botar no fogo. A cidade dormia depois dos bailes, das fogueiras, dos jogos de prenda. Onde ir pedir um empréstimo? Onde ir fazer uma compra sobre condição taxativa de pagar no dia seguinte? Ficaram na sala vazia, um diante do outro, à espera do milagre. Passou-se meia hora, uma hora. Na esquina, uma voz tresnoitada pôs-se a cantar. Longe, os sinos da matriz saudavam, festivamente, a manhã, e eles ali, como fora do mundo. Então, Úrsula começou a chorar, mas baixinho, para não afligir o marido. De repente, pam, 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 alguém bateu na porta. Ela correu à janela e viu o pai, indeciso, diante do casebre. Germano não podia acreditar nos seus próprios olhos. Os dois haviam-lhe ocultado a penúria em que viviam nos últimos meses. Tratou de socorrê-los como pôde e no dia seguinte levou-os para a sua casa. Chegaram por um dos primeiros trens. Quando Úrsula entrou na varanda, viu o quarto de Adriana com a porta escancarada. Olhou aflita para dentro e não encontrou ninguém. O quarto estava vazio. Apenas uma mesinha com os sapatos, a trouxa de roupa e a cestinha de costura, do tempo em que a escrava estava boa da cabeça e tinha faicerices de moça. Dona Maria estava arrumando a mesa para o café com leite. — Mamãe, onde está a Adriana? — Morreu. Nós lhe escrevemos para a rua Dr. Cochrane, contando a história. Não recebeu a carta? Úrsula sentiu que na sua vida faltava uma imensa, pequenina coisa, a afeição daquela pobre louca que morrera, talvez de saudades. Na véspera de São Pedro, chuvosa, com fogueiras e rojões pelo bairro, Sinhá Rosa Santa foi chamada à pressa. Sinhá Rosa Santa não era santa, como todos a apelidavam, mas Santos. Foi a população do lugarejo que, levando em conta sua infinita bondade, procurou canonizá-la com uma simples alteração no nome. Basta lembrar que esta boa velha sofria do mal de Lázaro, já muito adiantado, mas como não havia parteira no bairro, ela se fazia transportar a qualquer hora à casa de mulheres que lhe pediam socorro. De noite, chuva que chovesse, vento que ventasse, ela deixava a cama de doente e era transportada para lugares ermos,
sítios e sitiocas. Fazia longos estirões. Quem a encontrava no caminho, na sua cadeira de braços, carregada por 2 homens, parava na beira do caminho e tirava o chapéu. Era como se encontrasse o Santíssimo. Fazia os maiores sacrifícios sem uma palavra de queixa. Chegando à casa, onde a esperavam, ia para o quarto, instalava-se na sombra, o mais longe possível, e de lá ia dando instruções à filha que, sendo sã, cuidava da parturiente. Era pobre, muito pobre. Vivia do que lhe davam os filhos, também pobres. Mas que ninguém pensasse em retribuir seus serviços, fosse com dinheiro ou fosse a forma delicada de presentes. Não aceitava nada. Tratava asperamente aos que insistiam. Ao primeiro amiudar dos galos, com uma chuvinha fina, mas gelada, Sinhá Rosa Santa chegou, na sua cadeira de braços, carregada por 2 homens. Germano foi recebê-la. O velho sentiu-se tão comovido que mal pôde falar. A parteira foi conduzida ao quarto de Úrsula. A filha, como sempre, seguiu-a. Era a filha quem falava, ria, animava, queimava a palma benta diante do oratório. Sinhá Rosa Santa só abria a boca para dizer o que era preciso. No canto do quarto, as mãos enfaixadas sobre o colo, o olhar perdido na sombra, ela passou o resto da noite. Foi assim que, a 29 de junho de 1890, nasceu um menino. A filha de Sinhá Rosa Santa tomou-o nos braços e apresentou-o a Úrsula. Ela, a jovem mãe, viu a claridade do alvorecer que azulava os vidros altos da janela. Na distância, ouviam estrondos de morteiros com que os muitos Pedros da localidade festejavam o dia consagrado ao seu padroeiro, o velho chaveiro do céu. Dona Maria queimou palha de esteira num pires de azeite doce e tratou do umbigo da criança. A filha da parteira enfaixou-a convenientemente e acomodou ao lado de Úrsula, que mergulhava num sono reparador. Feito o trabalho, Sinhá Rosa Santa, quase sem despedir-se, quis voltar para sua casa. Não houve meio de fazê-la aceitar uma tigela de café com leite. Já era de manhãzinha. O tempo havia melhorado. O sol de junho, claro e brilhante, pincelava de ouro os picos mais altos da serra. Sinhá Rosa Santa lá foi na sua cadeira de braços, carregada sobre varas por João Taíte e Simeão. Atravessou o pasto molhado pela chuva da noite. Entrou pelo caminho lamacento, mas ladeado por bamboás, goiabeiras, ondas de lírios do brejo. A filha corria atrás, descalça, tresnoitada, mas alegre. Ia colhendo as capetingas serenadas que encontrava no caminho. Foi assim que eu vim ao mundo. Eu, Felipe Clantz, viajante da noite sem bastão e sem lanterna.